Boa noite para você que assiste o canal da Juventude Cristã. Está no ar o Panorama CJC, programa que te deixa antenado das notícias no Brasil e no mundo. E a gente começa essa semana, no dia 17 de agosto de 2015, falando sobre uma notícia que repercutiu bastante na imprensa em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública não descarta a possibilidade de os 18 assassinos em 3 cidades da Grande São Paulo terem sido uma vingança de policiais. Os boletins de ocorrência sobre o caso informam que as vítimas já identificadas são homens entre 16 e 41 anos. As marcas de sangue ainda estão na calçada do comércio de Osasco, na Grande São Paulo, onde foi registrada a maioria das vítimas. As imagens da câmera de segurança do local mostram o momento em que homens encapuzados ordenam que todos encostem na parede. Há imagens em que um ou dois dos encapuçados que entraram estavam de coturno. E isso já levou algumas pessoas a falar, olha, eles são policiais. Não há também nenhuma lógica em achar que alguém que queira matar vai se identificar, seja revistando, seja usando coturno. Então, isso não é um indício importante. Nós vamos verificar, mas não é importante. Todos os ataques foram registrados no intervalo de 1h30 em Osasco e Barueri. Pessoas que moram na região informaram que já estavam recebendo avisos de toque de recolher. Numa ocorrência dessa magnitude, nós não vamos ignorar nenhuma tese. E se aparecer algum indício que leve à possibilidade, uma testemunha que diga algo que nós possamos ter algum direcionamento para isso, aí imediatamente a Corregedoria irá auxiliar na investigação. No dia seguinte, as imagens são essas. Tranquilidade pela rua, as janelas fechadas, os moradores não falam, apenas o barulho dos carros, dos ônibus e da imprensa que está por aqui. E a indignação da mãe de uma das vítimas ressalta a dor dos familiares. Pelo menos 5 vítimas tinham antecedentes criminais e uma das hipóteses que está sendo investigada é a de vingança. Na sexta-feira da semana passada, um policial militar foi assassinado. Nesta quinta-feira, foi um policial civil. A nossa reação vai ser extremamente rápida para desvendar isso, mas nós não podemos confundir um fato ocorrido com o global. O global demonstra claramente a queda dos homicídios no estado de São Paulo e mais, o único estado das 27 unidades da federação que aponta a queda de homicídios esse ano. Bom, o número de mortos caiu para 18 porque as investigações afastaram a possibilidade de uma dessas mortes de Itapevi estar ligada a essa chacina. E agora uma notícia para aposentados e pensionistas que estão aguardando a primeira parcela do 13º chegar em agosto, geralmente vem. A União disse que não tem dinheiro para pagar, por isso a primeira parcela do 13º não virá agora. Sem o aumento do imposto sobre a folha do salário, com empresas adiando o recolhimento da contribuição patronal e considerando que antecipar o 13º salário não é obrigatório por lei, o governo decidiu deixar o pagamento para depois. A folha do INSS deste mês já foi liberada e não consta a antecipação. Sem o imposto que as empresas pagam sobre o faturamento, o INSS teria ficado sem caixa para cumprir esse compromisso. Pois é, então quem contava com esse dinheirinho de repente para pagar empréstimos, agora vai ficar numa situação mais difícil. O ideal é a gente realmente apertar o cinto e viver com aquilo que a gente realmente recebe. Bom, os protestos contra a corrupção, a crise econômica e a política aconteceram em vários estados do nosso país neste domingo, reunindo milhares de pessoas. Muitos manifestantes pediram o impeachment da presidente Dilma. Em São Paulo, a mobilização ocupou praticamente a Avenida Paulista inteira. A terceira grande manifestação contra o governo em 6 meses parece ter reunido menor ou igual número de participantes que em edições anteriores. Um balanço do portal de notícias G1, baseado em números da polícia, aponta que cerca de 436 mil pessoas marcharam em 136 cidades do Brasil neste domingo. Os organizadores estimam cerca de 704 mil manifestantes. Mas estes números ainda não contabilizam as manifestações em São Paulo, no Rio de Janeiro, em
em outras cidades. Em São Paulo, a mobilização ocupou a Avenida Paulista. Aonde nós pegar o indivíduo que se candidata, se torna um representante do povo, pega um cheque em branco e depois faz o que querem, está errado. É falta de atenção com a educação, com a saúde, com toda essa burocracia que eles estão fazendo com a gente. E desemprego, né? Balões do Vem Pra Rua, nome do movimento que organizou a manifestação, estavam por toda a parte. Algumas pessoas se vestiram de presidiárias para demonstrar apoio ao juiz federal Sérgio Moro, que comanda as investigações da Operação Lava Jato. Os manifestantes pediram a renúncia ou o impeachment da presidente, uma opção que pode ocorrer se o Tribunal de Contas julgar que Dilma usou de maneira indevida recursos de bancos públicos para tapar buracos no orçamento. A Justiça investiga também se a presidente financiou sua campanha com recursos ilegais provenientes do escândalo que estourou na maior empresa do Brasil, a Petrobras, o que poderia resultar em uma anulação das eleições de 2014. Você vê aí, então, um momento muito delicado que o nosso país vive, um momento em que as pessoas estão indo mesmo para as ruas protestar, porque não dá para ficar trabalhando, os impostos são altíssimos. Quem é trabalhador assalariado, de janeiro até maio, trabalha para pagar imposto, só para ter noção. E não tem de onde escapar, porque está na alimentação, está em todos os lugares, na gasolina, em tudo. E aí vê o dinheiro sendo usado para recursos, como está sendo investigado, claro, mas tudo aponta para que foi usado ilicitamente, então estamos aí à beira de um impeachment, se assim ficar comprovado. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos orar, pedindo a Deus que realmente Isaías 59 se cumpra, que entre no nosso país a verdade, a equidade, a justiça, o juízo, que possam realmente andar livre pelas nossas ruas e não correndo, se escondendo devido a tanta corrupção. E ainda falando dos protestos, em Brasília, mais de 6.000 pessoas se reuniram em frente ao Congresso, segundo os números da polícia. Exibindo um boneco gigante representando o ex-presidente Lula, mais de 6.000 pessoas se reuniram em frente ao Congresso em Brasília, segundo números da polícia. A marcha contra a corrupção e a desaceleração da economia foi pacífica. Muitos manifestantes exigiam a saída da presidente Dilma Rousseff do poder. Então, o país hoje vive uma crise econômica, uma crise moral muito séria, porque o governo que nos representa não tem mais moral para estar onde está, né? Assim, a presidente não tem poder de decisão, não tem apoio político, não tem apoio público e a gente precisa fazer alguma coisa. Ela era ministra de Minas e Energia, foi da Petrobras, presidente da República. Como é que ela pode falar que não sabia de nada? Ou ela é muito mentirosa ou muito incompetente. A popularidade da chefe de Estado caiu após 4 anos de frágil crescimento econômico e denúncias de corrupção na Petrobras. Dezenas de políticos e alguns dos principais empresários do Brasil são investigados no escândalo de subornos de mais de 3 bilhões de dólares em troca de contratos. Pela primeira vez, os protestos têm o apoio explícito do PSDB. O líder do partido, senador e ex-candidato presidencial Aécio Neves, questiona o resultado das eleições de 2014 ao acusar o governo de usar instrumentos ilícitos para vencer. Pois é, aí a gente vai vendo que, como é que pode, né? Como aquele senhor falou, né? Ou ela é muito mentirosa ou muito incompetente. Tá aí o protesto das pessoas. Como é que pode ter sido chefe da Casa Civil, ter liderado também a Petrobras e não saber de nada? Certo? Como presidente da República há 4 anos e não saber de nada. Como é que pode isso, né? Tem que se explicar. No Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos de 2016 e onde se disputou neste domingo o evento teste de ciclismo, milhares de manifestantes tomaram a Avenida Atlântica frente à célebre praia de Copacabana contra o governo de Dilma Rousseff. O manifestante vestido de Batman rasgou a bandeira do PT, partido da presidente Dilma Rousseff. O gesto representa o descontentamento de muitos brasileiros com o atual governo federal. Além do homem morcego, outra figura constante nos protestos contra Dilma, o príncipe João de Orleans e Bragança, compareceu à orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo. Não basta uma manifestação
A democracia se faz de demonstração e demonstrações a vida inteira. Um país se constrói com a participação e as opiniões de todos, das minorias, das maiorias. Então, a manifestação é importantíssimo para mostrar a revolta que nós estamos com o roubo, com a ética, a falta de ética, a falta de patriotismo. E a gente tem que ir para a rua e derrotar um por um. Os cariocas pediram o fim da corrupção e dos escândalos políticos. A Petrobras era orgulho nacional. O PT botou a Petrobras nessa situação, filha, falida a nossa Petrobras. E viva Sérgio Moro! Sérgio Moro é o juiz que está lutando contra a corrupção, contra a máfia, enfim, contra tudo de errado, filha. Ele está moralizando o nosso país. A mobilização contou com o apoio de partidos da oposição. Estamos aqui amparados pela Constituição, manifestando o nosso direito de opinião, de manifestação e pedindo o que está previsto na Carta Magna do nosso país, que é o impeachment de um governo corrupto e incompetente. No terceiro grande protesto contra o governo em 6 meses, cerca de 137 mil pessoas saíram às ruas de dezenas de cidades, segundo a polícia. Os organizadores calculam cerca de 225 mil manifestantes. O número deve seguir crescendo, sobretudo em São Paulo, local da oposição e a cidade mais populosa, com 11 milhões de habitantes. Os protestos contra o governo da presidente Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores ocuparam a orla da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Os manifestantes pediram o fim da corrupção e dos escândalos políticos. Alguns exigem a renúncia ou o impeachment de Rousseff, que começou o segundo mandato há 7 meses. Toda essa corrupção, falta de escola, falta de hospitais, tirando dinheiro dos aposentados, todas as lojas fechando, as pessoas sem emprego, essa falta de respeito com o brasileiro que trabalha, porque a gente é um país rico, temos muita coisa e esse povo roubando, a gente não aguenta mais, tem que tirar o PT, tem que tirar a Dilma, tem que tirar o Lula, essa máfia a gente não aguenta mais, tem que sair. A popularidade da presidente caiu depois das denúncias de desvio de verbas da maior empresa brasileira do ramo de petróleo e gás, a estatal Petrobras. Além disso, o ritmo lento da economia, o alto nível de desemprego e a inflação crescente colocaram em risco o selo de bom pagador do Brasil. Dilma tem o menor apoio a um chefe de Estado desde o fim da ditadura há 30 anos. A ex-guerrilheira, que lutou contra o regime militar, promete que vai reverter a crise e descarta a possibilidade de renúncia. Pois é, a gente vê tudo isso acontecendo, o que a gente percebe? O Brasil acordou, o Brasil despertou, agora o Brasil vai às ruas desde 2013 fazendo manifestações e não vai parar enquanto tudo isso não mudar. Agora também 2 coisas me vêm à memória quando a gente vê todas esses escândalos de corrupção, quando a gente vê todas essas manifestações. Um, que fala que não existe nada oculto que não venha a ser revelado. E o segundo, que tudo aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Pesquisadores detectam a presença de cocaína em 90% das cédulas de real que circulam pelo Rio de Janeiro. Você já parou para pensar por quantas mãos e lugares diferentes uma única cédula pode circular? Uma pesquisa inédita no Brasil, nos mesmos moldes do que acontece na Europa e nos Estados Unidos, revela que 90% das notas de real em circulação no estado do Rio de Janeiro apresentam traços de cocaína. Eu diria para você que uma parte muito relevante das notas apresenta uma quantidade de cocaína entre 50 e 300 microgramas. Tentamos recolher essas cédulas em lugares que fossem demonstrativos, que tivessem a fama de ter o tráfico de drogas e outras regiões que é onde o tráfico não é conhecido. Os testes aconteceram nos laboratórios da Universidade Federal Fluminense. Para detectar a presença de cocaína, é preciso literalmente lavar o dinheiro. Bom, o processo de extração da cocaína, eu amasso a nota, coloco ela num tubo, que a gente chama de tubo de polietileno, que é um tubo de plástico que a gente usa em laboratório. Para ajudar a nota a ir para o fundo do tubo, eu uso um bastão de vidro. Depois, quando ela estiver no fundo, eu completo com a minha solução
que foi um estudo também, é uma solução que a gente chama de solução tampão, que auxilia na extração da cocaína, que é o meu objeto de estudo. Depois de imergir a nota nessa solução tampão, ela vai para a mesa agitadora e ela fica agitando por 24 horas para que possa ser extraída a cocaína da cédula. Nem sempre as notas precisam ter contato direto com a droga para apresentar vestígios. A contaminação pode acontecer de 3 maneiras. O primeiro mecanismo seria o próprio uso da nota pelos usuários, né, para cheirar a cocaína e fazer o uso da própria droga. Uma vez que essa nota está contaminada, ela acaba, pelo segundo mecanismo, sendo uma fonte de propagação dessa cocaína. Ou seja, essa nota entra em contato com outras notas em caixas eletrônicos, em caixas registradoras, e ela transfere parte da cocaína para outras notas, difundindo isso para outras cédulas. E, por último, alguém com a mão suja, com a mão contaminada com cocaína, pode, de fato, também fazer a transferência durante a manipulação. Existe também uma outra teoria de que a tinta com que a cédula é pintada, ela tem uma certa umidade, que ela não perde essa umidade mesmo durante um bom tempo, enquanto ela está em circulação. Então, essa umidade também ajuda a aderir partículas do pó. As notas de menor valor contêm mais cocaína. Isso acontece porque elas circulam mais. Mas não se preocupe, os vestígios não representam riscos à saúde. São microgramas, uma unidade de medida 1 milhão de vezes menor que 1 grama. É uma quantidade que não vai fazer mal nenhum à saúde, não vai te dar nenhum efeito colateral. Isso é base mesmo só para o nosso estudo, só para demonstrar o quanto a droga é disseminada. Embora tenha sido uma investigação puramente científica, os dados poderiam ser usados para colaborar com estratégias de segurança, caso houvesse interesse por parte da polícia. Nós estamos continuando o nosso trabalho, nós continuamos a fazer pesquisa nessa área, né, buscando mais informações que possam ser relevantes dentro do âmbito da segurança pública. Evidentemente, a gente não se furta em hipótese alguma de colaborar com as autoridades naquilo que for necessário, naquilo que eles acharem que for necessário ou útil. Olha que coisa, hein? É uma pesquisa surpreendente. Como a gente ia imaginar que 90% das notas que estão em circulação estão com cocaína, tem algum tipo, né, de contaminação de cocaína. Aí a gente vê o quanto a nossa sociedade está precisando de Deus, porque as drogas, elas trazem um prazer passageiro, que depois trazem uma profunda depressão, um grande vazio e não chegam a canto nenhum. Pelo contrário, chegam só a destruição de famílias, destruição de caráter, destruição da saúde de pessoas, né, e não resolvem nada, não ajudam em nada, tentam ser soluções temporárias para aqueles que têm fraqueza no momento ali, no momento de dor, no momento de quererem fugir da realidade. Mas o próprio Deus diz que Ele é a solução de todas as coisas. Então, a realidade precisa ser enfrentada com Deus, com solidez e não com drogas. Que esse mal possa ser banido da nossa sociedade, é isso que nós desejamos. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e o Panorama volta já.